Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer a disponibilidade de todo mundo aí, o interesse, e falar que no curto e médio prazo ninguém sabe absolutamente nada do que vai acontecer, tá? Por quê? Porque o tempo, as ações, etc. e tal, elas são dadas pelo vírus e não pela gente. Eu acho que o Anthony Fauci, que é o assessor do Trump, e foi, enfim, um dos fundadores, um dos grandes virologistas dos Estados Unidos, quando perguntaram para ele quando a economia vai reabrir, quando não sei o que, ele falou, gente, esse tempo não é nosso, esse tempo é do vírus. E nós estamos lidando com um vírus que ninguém sabe exatamente qual é. Então, acho que tem essa primeira observação aí em relação a algumas questões que eu vou colocar com vocês. Então, a minha preocupação aqui, muito mais do que prever o que vai acontecer nos próximos meses, etc. E tal, embora eu fale um pouco sobre isso, né, ela tem muito mais a ver com pensar qual é o caminho dessa crise e os possíveis cenários que nós vamos emergir ao final dessa crise. Tá? Então, ele é feito com base numa técnica de construção de análise de cenário, já que é uma técnica consagrada na administração, que a gente já usa há quase 50 anos. Foi uma técnica criada pela Shell, né, a técnica de análise de cenários da Shell, que é, enfim, reconhecida como a melhor técnica de análise de cenários que tem, e que a gente continua usando até hoje. E o que eu fiz foi tentar aplicar um pouco essa técnica às variantes, às condicionantes da situação que a gente está vivendo. Tá? Então, eu vou dividir aqui minha tela com vocês. Está aqui. Deixa eu entrar em modo apresentação aqui. Manuel, vai me sinalizando aí. Imagino que todo mundo esteja vendo o slide aí, tá? Se alguém não estiver vendo, se manifesta. Tá? Nós estamos vendo o modo de apresentação, não o modo administrador, não o modo de apresentação. Mas, bom, vamos seguir assim, Manuel, porque senão agora, para eu mudar aqui, eu fico com medo depois da sobrecarga do... Melhorou um pouco? Melhorou. O problema é o Mac, está usando Macintosh, né? Não, estou usando um PC. Tá. Um detalhe importante que eu esqueci de falar, pessoal. Considerando os últimos acontecimentos em relação à questão do Zoom, eu estou dizendo para vocês assim, nós já fizemos aqui todos os updates de segurança da plataforma e tudo que a gente vai conversar aqui não é segredo. Então, normalmente, se tiver algum tipo de vazamento, é um vazamento para o bem, porque a gente não vai falar nada aqui que seja segredo de ninguém. Então, em relação a isso, podem ficar tranquilos. Tá ótimo, então. Então, de fato, nada é segredo, tanto não é segredo que isso, muito que eu vou falar aqui está baseado num artigo que já saiu publicado há 2 semanas, foi um artigo que eu escrevi na madrugada do dia 14 para o dia 15 de março, para a versão impressa do Meio Mensagem, um pedido deles também, para falar um pouco de cenários para além do que está acontecendo de forma imediata. Né? Então, aí a primeira observação assim, nesse tipo de exercício, geralmente isso é uma coisa que a gente faz reunindo muitas pessoas dentro de uma mesma empresa, conversa com analistas externos também, etc. Então, para determinar quais são os principais eixos diante de uma determinada situação, diante de as principais forças que condicionam o desenrolar de uma determinada situação, de um mercado, de uma empresa, de uma situação empresarial, de uma organização, etc. Então, basicamente, o que eu fiz foi aplicar essa técnica que a gente usa, eu uso com os mais diversos clientes, né? Só que eu fiz isso é um exercício individual, um exercício solitário, né? E que reflete muito dos meus vieses, da minha percepção da situação. Então, obviamente, também ele carrega os meus próprios vieses, que todos nós temos. Tá? Por isso que isso é um exercício legal de você fazer coletivamente. Então, essa é a primeira observação. Então, enfim, o que eu fiz? Eu fui tentar um pouco entender, do ponto de vista de análise de cenários, quais são os principais determinantes de uma pandemia, de um grande episódio de saúde. Então, eu rapidamente dei uma levantada em alguns registros que a gente tem, o Daniel Defoe, Diário do Ano da Peste, relatos sobre epidemia de varíola em Londres no século XIX, a gripe espanhola, obviamente, um material um pouco mais atual que a gente tinha por conta da SARS, né, da epidemia de SARS em Hong Kong. E aí enfim, eu cheguei a esses 2 grandes eixos. Né? Um eixo que é aquilo que eu chamo da reação institucional, quer dizer, como os governos e as entidades transnacionais reagem à situação, elas colaboram, elas se afastam, elas agem impondo medidas restritivas, enfim. Né?
E, claro, o eixo positivo, aí a direção positiva aí é dada. Quanto mais colaboração e ação conjunta você tem, da mesma forma que o sinal negativo é dado quando cada governo se isola, você adota medidas que dificultam a colaboração internacional, dificultam uma resolução combinada da pandemia, etc. E, do outro lado, a reação coletiva da população, uma reação mais organizada, ou seja, as pessoas não entram em pânico, elas colaboram com os pedidos dos governos, elas têm uma atitude menos egoísta, digamos assim, e uma reação coletiva que é quando você tem um descontrole populacional, né? Aí, obviamente, sinal negativo, né? As pessoas entram em pânico, desorientadas, você tem comportamento de saque, você tem comportamentos de busca de ganho individual, de lucro individual mesmo em situações de crise, etc. Tá? E aí, com base nesses eixos, cada um tem que pensar, primeiro, enfim, avaliar a situação no dia a dia, porque a situação é extremamente volátil, e com base nesses eixos, nós temos 4 possíveis cenários. E aí começar a pensar, ok, se esse cenário se materializa, o que acontece com a minha cadeia de fornecimento, com a minha cadeia de distribuição, com a minha empresa, com os meus concorrentes, com os meus clientes e assim sucessivamente. Tá? Uma segunda observação aí, que são algumas premissas do dia 3 de abril, que foi a última atualização que eu fiz aqui para um outro evento que eu falei. Tá? Primeiro, a situação é extremamente volátil, a gente está vendo isso, está mudando dia a dia. Né? E segundo, muito do que eu vejo em termos de dados, de projeção de morte, são dados provisórios. Né? São dados provisórios e são dados pouco confiáveis, porque número de mortes, isso tudo, gente, depende de testagem. E nós sabemos que nós estamos com diversos problemas de testagem em diversas regiões do mundo. E aí você cai naquele dilema clássico, quem trabalha com consultoria sabe disso, né? Entrou lixo, vai sair lixo. Tá? Então, enfim, feita essa observação, quais são minhas premissas aqui? Primeiro é o seguinte, a recessão profunda já está dada, gente. Tá? Então, as estimativas aí têm variado, elas têm mudado dia a dia. Bancos que a semana passada falavam em menos 1%, soltaram relatórios hoje falando em 4%. Quem falava em 2% a semana passada, hoje está falando em 6%. Estou falando os top, né? Os melhores, os mais confiáveis. Tá? Então, efetivamente, isso já é um dado, já está dado, gente. A questão agora é qual vai ser a duração disso aqui. Quer dizer, nós vamos para uma recuperação em V, então nós temos uma crise muito brava agora, no segundo trimestre, começamos a ter uma recuperação no terceiro trimestre, e aí, no final do ano, estamos bem, porque se criou uma vacina e tal. Vai ser em U, vai ser em W, quer dizer, a gente tem uma crise muito grande, recupera rápido, mas aí tem uma segunda onda do coronavírus, a gente despenca de novo, né? Ou vai ser um L. Ninguém sabe. Com um agravante nisso aí, né? Se a gente olhar o histórico brasileiro, a gente já vinha um crescimento muito baixo. Tá? Então, a gente já vinha num crescimento baixo em 2017, 2018, 2019, e os dados preliminares de janeiro e fevereiro também indicavam um crescimento baixo. Tá? Olhando a arrecadação de imposto, desemprego, intenção de compra, etc. e tal, os dados que a gente tem na FGV, eles indicavam um crescimento aí na faixa de 1,5% a 2%. Tá? Então, já é, mesmo uma recuperação em V nossa, já é uma recuperação muito fraca. Uma outra questão importante aí, a gente já vinha numa situação de crise de poderes e polarização política, isso era inegável, tá? E a pandemia agravou essa situação. O que eu quero dizer com isso? Que as tensões decorrentes de um processo sucessório que ia ganhar força em 2022 vão começar no dia 0 que essa pandemia estiver relativamente controlada, né? Então, assim, a gente já sai direto da pandemia para uma situação de quadro eleitoral, de disputa sucessória, que era para rolar daqui a 1 ano e meio. Né? Então, aí o que acontece? A gente pode ter uma onda de distúrbios sociais, tá? Com saque, tensão social, etc. e tal, decorrente de problemas da doença, que vão ser ampliados e instrumentalizados pela instabilidade política. E esse é um outro dado que compromete nossa recuperação. Quais são as implicações para as empresas? Tá? Primeiro, 2 palavras-chave para qualquer um que tem empresa nos próximos meses são fluxo de caixa e endividamento. Eu diria que fluxo de caixa é até mais importante do que lucratividade nesse momento. Tá? Então, assim,
É fundamental nesse momento você garantir teu fluxo de caixa, preservar teu fluxo de caixa, etc. Tá? E estar muito atento também ao teu endividamento. Por quê? Porque a gente vinha numa situação que, por conta dos juros muito baixos no mundo inteiro e no próprio Brasil, historicamente baixos, pelo menos os padrões brasileiros, né? O que acontecia? A gente tinha muita empresa operando praticamente no limite entre o seu casamento de recebimento e pagamento e desembolso. Tá? Tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito. Né? Você só descobre quem estava nadando pelado quando a maré baixa. Né? E eu acho que é isso que nós vamos ver nas próximas semanas já. Né? Muita empresa que estava com um fluxo de caixa bastante apertado, girando seu capital de giro em cima de duplicata, antecipação de recebíveis, etc. e tal, vai passar por dificuldades sérias. Tá? Segunda questão de comunicação aí. E isso fica evidente quando a gente estuda outros momentos, como eu falei para vocês, que eu fui olhar de história de pandemias, etc. Tal. Quanto maior a incerteza coletiva, maior a busca das pessoas pela segurança individual. Então, isso tem uma implicação muito séria para as empresas em dois aspectos. Primeiro, assim, como é que está a resiliência e a redundância das suas linhas de fornecimento e distribuição? O que eu quero dizer com isso? Né? Até quanto a sua linha de distribuição e de fornecimento suporta situações como, por exemplo, quarentenas em um pedaço do país e não em outro, interrupção dos transportes, etc. e tal, e o quanto você tem de capacidade de ter planos B para suas linhas de produção e distribuição. Tá? Claro, aqui estou falando para empresas que trabalham com bens materiais, principalmente business to consumer, etc, etc. Não tanto serviço, né? Mas principalmente bens. Tá? E também uma questão de postura da marca. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tinha escrito já há 20 dias, né? Nesse momento, as pessoas querem solidariedade, querem transparência, querem informação. Não é hora de você ficar aproveitando eventuais reduções de preço, de publicidade, para ficar batendo em cima do teu produto, da maravilha que é o teu produto, etc, 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 etc. Tá? É hora de você pensar muito mais agora em termos de solidariedade, informação, uma postura de marca muito mais que uma oportunidade comercial. E isso ficou muito claro com uma coisa que aconteceu muito cedo no processo, que foi o caso da Adidas. O governo alemão soltou uma legislação dizendo que você não precisava pagar aluguel durante, acho que até 2021, alguma coisa assim, não lembro exatamente agora. Você pagaria apenas uma parte do seu aluguel e o governo ia financiar um outro pedaço do seu aluguel. Essa medida foi feita pensando em quem, gente? Foi feita pensando em pessoas físicas, obviamente, pequenos negócios. Imediatamente, a Adidas mandou um negócio para os donos das casas onde ela alugava, que ela tem suas lojas, etc. e tal, falando, tem essa lei aqui agora, diante da situação, então nós não vamos pagar o aluguel, você vai lá no guichê do Bundesbank, do Banco Central Alemão, vê como é que você vai receber. Né? Cara, assim, como é que uma empresa desse tamanho, né, que tem no seu material o negócio do fair play, né, que baseia sua campanha toda na ideia do espírito de equipe, etc. e tal, faz um negócio desses? Né? Quer dizer, como eu falo, e eu vou falar coisas aqui agora que alguém pode ficar ofendido, tudo bem, a gente desculpa depois, eu tenho certeza que essa decisão foi tomada numa reunião entre o jurídico e o financeiro. Né? Alguém no financeiro olhou e falou, vamos economizar uma grana com aluguel. Liga lá para o jurídico e vê se está ok. O jurídico falou, está ok, os caras falaram, então manda bala. Deu no que deu. Né? Eles tiveram uma tempestade nas redes sociais. O ministro das Finanças da Alemanha foi à televisão dizer que era vergonhoso o que a empresa estava fazendo. Os caras engataram ré em menos de 24 horas. Né? Então, assim, precisa ser muito cuidadoso nesse momento. Tá? Muito cuidadoso nesse momento. Por falar em cuidado, tem uma coisa também que eu tenho visto repetida nas redes sociais, no LinkedIn e tal, e que é uma bobagem. As pessoas estão dizendo que essa crise é um cisne negro. O Nassim Taleb, o cisne negro. Cara, se você ler o Taleb, tá? Isso é gente que não leu o livro. Porque lá no livro está:
pandemias são um cisne branco. Elas irão ocorrer à medida que a gente tem mais pessoas viajando de um lugar para o outro, à medida que as pessoas viajam mais rápido, à medida que o alimento viaja mais rápido, etc. e tal, nós vamos ver uma pandemia muito rapidamente. Então, o que nós estamos vendo hoje, na verdade, não é um cisne negro, gente. É uma falta de preparo dos governos, das instituições internacionais, talvez das próprias empresas, para essa situação. Tá? Então, isso é outra coisa. Não adianta falar, um cisne... Bobagem, cara. Isto não é um cisne negro. E aí, se isso não é um cisne negro, isso coloca a gente dentro da seguinte ideia. Bom, essa crise, então, tem algumas similaridades com todas as outras crises. Né? E aí, isso é muito conhecido na literatura, quer dizer, qual é o roteiro básico de uma crise? Toda crise começa com um gatilho. Que no caso aqui eu estou chamando dos primeiros casos em Wuhan. Começaram os casos em Wuhan em janeiro, mas sabe como é? Janeiro, a gente estava no Réveillon, o Trump tinha mandado lá um drone em cima do general iraquiano, enfim, né? Tava todo mundo meio nessa vibe, ninguém prestou muita atenção. A segunda fase de uma crise é quando começam a existir sinais de estresse. Então você começa a perceber algumas coisas no horizonte. Pô, peraí, cara. Tá tendo uma quarentena na China, puta, os caras estão pondo todo mundo em quarentena, mas olha que legal, eles estão pondo todo mundo em quarentena, mas construíram um hospital em 10 dias, lembram dessa história? Né? Então, a gente vai vendo isso aí, né? Começam a aparecer sinais de estresse. Geralmente, no roteiro da crise, aí aparece o sinal de estresse e você começa a negar. Né? O que é essa negação? É uma gripezinha. Ah, mas o Brasil, sabe como é? A gente tem um clima quente, isso aí, o clima não se espalha fácil em clima quente. Né? Não, isso aí tudo bem. Se a gente fizer muita besteira, o dólar pode ir para R$5. Né? São todos sintomas, né, de uma negação. São todos, que é uma coisa clássica em crise também. Bom, aí você reconhece que, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui e o negócio é sério e a gente não sabe muito bem o que fazer. Que eu acho que foi quando o negócio começou a bater na Itália, na Espanha, na França. Aí nós começamos a ver os tais dos gráficos, vocês devem lembrar disso, o gráfico da curva de contágio, que nós temos que achatar a curva de contágio. Ah, mas se a gente não fizer quarentena, as pessoas vão desenvolver imunidade coletiva, como a Holanda começou a fazer, como Israel começou a fazer, etc, etc, etc. O passo seguinte da crise é o que nós estamos vendo hoje, choque e terror. Tá? Estamos preparados para caminhões do exército transportando corpos pelas ruas, com transmissão ao vivo pela internet? Tudo que eu estou fazendo aqui, gente, são frases e coisas típicas de movimentos de crise. Tá? Vocês veem que nós estamos dando um roteiro absolutamente de cisne branco. Tá? Absolutamente de cisne branco. Tá? Então, nós estamos preparados para os caminhões do exército transportando. Isso é um momento de choque e terror. É a desorientação quase absoluta da população, dos governos, das instituições internacionais. Então, aí você começa a ver bateção de cabeça entre dirigentes de instituições, bateção de cabeça entre líderes populares, líderes políticos, e assim, já é um roteiro bem conhecido. A fase seguinte, a fase de tentar acalmar e falar, ok, a crise está aí, mas nós vamos de algum jeito, etc, etc. E uma fase de estabilização. Nós não estamos nisso ainda. Nós não estamos nisso ainda. Nós estamos entrando na fase de choque e terror. Tá? O que vai caracterizar essa fase? Vai ser caracterizada pelo quê? Provavelmente entradas e saídas de quarentenas nacionais regionais. Então, a gente vai ver um processo, o Brasil é um país muito grande. Então, a gente pode ver um processo em que algumas regiões vão entrar em quarentena mais rigorosa do que outras, outras vão sair de quarentena mais cedo do que outras. Então, nós podemos ter cidades pequenas com uma quarentena muito mais relaxada, uma quarentena muito mais forte em algumas regiões de grandes cidades, etc, etc, etc. Pode também existir o quê? Uma segunda onda de infecções. Né? Ninguém sabe como esse vírus se comporta. Ele pode voltar e reinfectar as pessoas também. Tá? Pode ser que o verão, agora nós vamos entrar no inverno, os países do hemisfério norte vão entrar no verão, então pode ser que isso mude um pouco também a dinâmica do vírus. De qualquer forma, né, essas três fases, elas são caracterizadas por movimentos que vão e voltam, elas não são lineares.
tá? Na história das crises. Elas não são lineares. Em algum momento nós vamos ter uma recuperação. Qual é o sinal da recuperação nesse momento? É a vacina ou o remédio. Né? Hoje, 9 de abril, 8, né? 8 ou 9, enfim. Hoje, 8 ou 9 de abril, né? A única esperança que a gente tem de começar uma recuperação efetiva é com uma vacina ou com um remédio. Tá? E aí, lá na frente, nós vamos sair naquilo que eu chamo um novo normal. Como é que isso se dá no tempo? E agora entra uma coisa que não é cisne branco, ou seja, o que eu estou falando agora não é roteiro, porque isso que eu mostrei para vocês, gente, isso é um cisne branco, isso é um roteiro de qualquer crise. Tá? É a minha percepção particular de Marcelo Coutinho. Então, está muito mais sujeito a vieses do que isso que eu expliquei para vocês. Tá? Como eu falei para vocês, eu acho que nós estamos entrando agora aqui no Brasil nessa fase de choque e terror. Que vai, provavelmente, por tudo que eu consigo de informação junto aos médicos e tal, vai se esticar aí, talvez por maio, junho, um pedaço de junho, etc. Tá? E aí a fase do keep calm and carry on, estabilização, provavelmente, dependendo de como for o contágio, dependendo de uma série de outros fatores que eu não tenho como, nem eu, nem ninguém tem como prever nesse momento, né? Nós podemos chegar aí, podemos começar a ter uma estabilização ali por setembro, outubro, etc. e tal. O que me preocupa nisso? Que em outubro e novembro nós temos eleições nos Estados Unidos e no Brasil. Ou dezembro, não sei, né, se forem adiadas. Isto será um fator tremendamente complicador para toda essa discussão. Tá? Bom, obviamente isso não é a opinião da Fundação Getúlio Vargas, é a minha, tá? E eu coloquei algumas referências aí que vocês podem buscar depois para entender como é que eu procurei trabalhar com isso, tá? Isso é um texto do próprio Taleb, tem um outro texto do Nadim, que é muito interessante, antecipando eventos extremos, e estou baseado também no artigo do Tony Volpon, que saiu no Valor faz pouco tempo, chamado A Tipologia da Crise. Eu vou parar de dividir minha tela agora, ou talvez, Manuel, eu vou te dar outra sugestão. Vê se você consegue aí, mesmo comigo dividindo minha tela, colocar todo mundo no microfone para ver quem tem eventuais dúvidas, eventuais perguntas, eventuais comentários aí sobre isso que está aí na tela. Ah, eu vou liberar todos os microfones aqui e a gente pode montar uma fila aqui pelo chat. Então, é só entrar no chat aqui que eu vou liberar o microfone, todo mundo aqui, então. Então, quem quiser falar, entra na fila que aí eu anuncio quem é a pessoa. Manuel, você coordena a fila, então, e vai me dizendo quem eu vou respondendo? Coordeno. Alguém tem uma pergunta até aqui, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Rosário. Eu estou com um som de fundo muito ruim. Tem alguém com o microfone aberto aí, escutando alguma outra coisa. Eu vou tentar fechar, por favor. O Rosário vai falar, eu vou fechar todo mundo e vou deixar só o Rosário. Pode falar, Rosário. Rosário, pode falar. Oi, Marcelo, tudo bom? Marcelo, a minha pergunta para você é se a gente está vivendo um momento de adaptação ou de transformação mesmo das empresas e se há espaço, no momento de crise, de pensar em inovações, de investimentos para inovações. E uma outra pergunta é: quais são as áreas, na sua visão, mais atingidas em termos de corte de investimento? É o marketing, é a vendas, é o RH? Como é que você está vendo essa dinâmica nas empresas? Tá. Rosário, primeiro momento você fala se é um momento de adaptação ou do que você falou? De transformação mesmo. Não. O momento é de adaptação. O momento é de adaptação. Transformação vai acontecer quando as empresas tiverem fôlego, tiverem caixa, tiverem cabeça para pensar na nova realidade com a qual elas vão se deparar passada essa crise. Nesse momento é um momento de adaptação, tá? E aí você fala, investimento. Eu vou dizer o seguinte, cara, se você tem caixa para fazer investimento nesse momento,
provavelmente você vai encontrar coisas muito baratas para comprar, concorrentes, fornecedores, etc. e tal. E eu não acredito, eu não vejo muita gente fazendo investimento, pelo menos aqui no cenário brasileiro. Se você é uma grande empresa americana e tem acesso lá aos 2 trilhões do Trump, aí pode ser. Né? Marcelo, deixa eu explicar então melhor quando eu falo de investimento. Está tendo uma discussão aqui em Pernambuco grande se deve se estar cortando de marketing e investir em pessoas ou se deve estar focando na equipe comercial e tirar do marketing. Estou falando de investimento nesse sentido. Onde é que deve ser a prioridade hoje do recurso que se tem? Rosário, eu não conheço cada empresa para dar essa resposta. Eu posso dizer geralmente o que acontece. Geralmente, né, a tendência é que se corte do marketing. Né? Porque, nesse momento, as empresas estão precisando preservar seu fluxo de caixa. Qual é a melhor maneira de você preservar fluxo de caixa a curto prazo? É cortar a despesa. E, nesse momento, o marketing é visto como uma despesa. Então, provavelmente, o que vai acontecer, a gente vai ver cortes no marketing. Tá? Provavelmente é isso. Não precisa necessariamente ser um corte completo, mas pode ser, ok, vou cortar a verba de um meio para colocar em outro meio que é mais barato. Tá? Problema de você investir em vendas. Eu estava conversando isso hoje de manhã com uma empresa aí. Me ligou um cliente meu falando, cara, eu acho que tem uma oportunidade agora para a gente ir atrás dos clientes de outros concorrentes nossos que têm um serviço mais caro e oferecer um serviço mais barato, etc. e tal. Eu falei, você até tem essa oportunidade, mas o problema é o seguinte, com o tipo de coisa que ele trabalha com ERP, com software para back-office. No meio dessa confusão toda, você chegar para uma empresa e falar, cara, vamos aproveitar esse momento para trocar o seu software de back-office também, para trocar o seu ERP, eu acho muito complicado. Então, o meu conselho para ele foi, cara, segura mais um pouco, preserva a caixa, porque dependendo do andar da carruagem, daqui a 3 ou 4 meses, você vai ter oportunidade de comprar concorrentes seus a um preço bem razoável. Você vai ter oportunidade de contratar gente muito boa, que estava empregada em empresas que são suas concorrentes, por um preço muito mais baixo. Tá? Eu, particularmente, Rosário, jogaria na preservação do caixa e do capital nesse momento. Tá? Pessoal, alguém mais alguma pergunta? Porque aí coloca aqui no chat, eu libero o microfone. Renê, peraí, deixa eu ver aqui o Renê. Deixa eu procurar ele aqui. Estou te liberando, Renê. Pode falar. Cadê? Estão me ouvindo? Oi, Renê, estou te escutando. Perfeito. Prazer, Marcelo. Tudo bom, Manel? Tudo certo? Cara, minha dúvida é o seguinte. A gente está notando um movimento muito grande, né, do pequeno e médio, né, dos seus canais tradicionais para os seus canais digitais. Outro dia eu vi uma frase que foi até interessante, né, que em 15 dias, né, não se investiu tanto esforço em migração para o meio digital como nos últimos 5 anos. Passado esse momento de crise, qual que é a tua opinião sobre o que vai acontecer? Você acha que o pequeno e médio ele vai definitivamente se acostumar a trabalhar com os meios digitais ou você acha que vai avançar, vai ter um retrocesso? Qual a sua opinião? Renê, eu vou te pedir para esperar mais um pouco, porque eu tenho 4 cenários para mostrar. E cada um desses cenários traz uma resposta diferente para a tua pergunta. Eu vou explicar um pouco esses cenários e aí acho que você tem que avaliar no seu mercado, no teu setor, no teu segmento, qual que é o mais provável, né? E aí agir de acordo com isso. Maravilha. Valeu. Perfeito. Pessoal, Marcelo, tem uma sequência aí. Tem mais alguma pergunta? André Heller, peraí. Liberando, André. Vai lá. Oi, Marcelo. Boa tarde. Eu queria perguntar se você acha que já passamos mesmo pela fase de negação. Eu tenho a impressão de que aqui no Brasil essa fase ainda se estendeu um pouco, né? E vai passar essa semana, na próxima, o que você acha? André, pode ser. O fato é que ela vai passar. Ela vai passar. De novo, nós não estamos vendo um cisne negro, nós estamos vendo um cisne branco. E num cisne branco, esse é o roteiro de crise. Claro, você vai encontrar gente, daqui a 6 meses você vai encontrar gente que vai falar, olha lá, morreram 100 mil pessoas, mas, pô,
o trânsito mata 80 mil por ano, o homicídio mata não sei quantos mil. Você vai ter. Mas, Marcelo, um complemento a essa pergunta do André. Você não acha que essa fase de negação ela está ficando mais longa do que deveria em função da questão política? Manuel, eu não tenho experiência em grandes crises coletivas para poder responder se essa fase de negação está longa, está curta. Nós não temos base de comparação, né? A única comparação que eu posso fazer é com os meus próprios mau hábitos, né? Viver em negação, né? Não, só mais um cigarro não vai me fazer mal, só mais um copinho não vai me fazer mal. Então, enfim, eu não tenho como fazer um juízo para você de falar, não, nós estamos acima da média ou abaixo da média em termos de negação. Tá? Eu só estou dizendo que isso é uma fase da crise que passa. Tudo bem, vai ser fevereiro, março, é o que eu falei, gente, daqui a 6 meses vai ter não sei quantas mil mortes e ainda vai ter gente dizendo, não, mas veja bem, não sei o que matou mais. Não adianta. Né? O que eu estou fazendo aqui é um movimento na média. Eu acho que a gente já passou a fase de negação. Está na média. E nós estamos olhando e estamos numa fase aí agora entre o reconhecimento e a incerteza, que é essa discussão. Não, mas a curva de contágio, não, mas a herd immunity. Né? E nós vamos começar a entrar na fase do choque e terror. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, prossegue, Marcelo. Vou fechar os microfones de novo e vamos seguir. Tá joia, Manuel. Obrigado. Bom. Dado esse cenário aí, estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo. Tá. Dado esse cenário aí, o que a gente pode ver em termos de evolução, etc. e tal? Né? Então, e agora eu vou passar um pouco aqui, voltando agora aos meus 4 frameworks. Né? Então, se a gente se encaminha para uma situação em que a gente tem uma colaboração entre os governos não entram em pânico, os governos atuam de uma forma organizada, você tem colaboração internacional, você tem cooperação internacional, eu não pego o carregamento de saúde de um país e desvio para o meu, esse tipo de coisa, né? Se você tem esse tipo de atitude solidária, né? E ao mesmo tempo você tem uma reação positiva da população, as pessoas não entram em pânico, elas compreendem as necessidades das medidas, etc., etc., que é o melhor cenário, né? É um cenário que eu chamei de transformação solidária. Tá? Então, eu acho que a gente tem uma recuperação em V, entre 6 meses a 1 ano, tá? Via vacina, via herd immunity, o que for. E aí eu acho, sim, que nós vamos ter uma adoção, né, de muitos novos hábitos de trabalho virtual, educação virtual, as pessoas muito mais preocupadas com as questões sobre higiene, etc. e tal. E isso cria oportunidade para diversas empresas de tecnologia. Então, não só as tecnologias de trabalho virtual, de educação virtual, como, por exemplo, blockchain, que é uma tecnologia que serve para você certificar a qualidade de um produto, serve para você certificar que aquele produto foi feito sem contato com seres humanos ou qualquer coisa do gênero, etc. e tal. É um cenário que nós vamos ter um crédito abundante. Por quê? Porque esse negócio dos governos estarem jogando rios e rios de dinheiro, etc. e tal, vai fazer com que a gente tenha uma taxa de juros real muito baixa, mais baixa ainda do que a gente estava tendo. Eu vou falar um pouco mais disso para frente. Tá? E isso é um estímulo para a inovação, é um estímulo para startups, etc. E a gente tem um aumento da produtividade também pela questão do teletrabalho, da educação virtual, etc. e tal, da solidariedade social, né? E a gente vai para uma cultura organizacional mais aberta. E aí eu faço um contraponto à colocação do Warren Buffett, né? Quer dizer, quando a maré baixa, você vê quem está nadando pelado, mas quando a maré sobe, sobem todos os barcos, sobe o pequeno bote, sobe o iate, sobe o transatlântico e assim sucessivamente. Então esse é o cenário mais benigno, digamos assim. A gente pode ter um cenário 2, que eu estou chamando o retorno do Leviatã. O que é esse cenário? Os governos não colaboram entre si, a gente vê muita confusão do ponto de vista governamental interna e externa, a gente tem um aumento da fricção internacional,
a ONU, o Banco Mundial, a Organização Mundial de Saúde não conseguem coordenar os esforços dos diversos países, né? E aí, nesse caso, isso pode ser agravado pelo fato da gente, mesmo tendo uma vacina, a recuperação vai ser mais demorada. Tá? Por quê? Porque aquelas tensões comerciais que existiam entre Estados Unidos e China voltam com muito mais força. A desglobalização, quer dizer, fica muito mais difícil o comércio entre os países, as cadeias de fornecimento se tornam muito menos eficientes. Por quê? Porque os países vão impor mais taxas, vão impor controles alfandegários, controles sanitários, etc. Então, tudo bem, você vai poder continuar trazendo o produto da China, um pedaço da tua produção da China para juntar com outro pedaço que você traz da Itália e monta na Argentina e vende no Brasil. Isso vai continuar sendo possível, só que será muito mais caro e demorado. E nesse cenário você tem uma valorização muito maior também dos mercados internos de cada país. E uma coisa bastante importante aí é que com isso você vai ter uma força muito grande, uma aceitação muito grande de novas formas de controle do comportamento individual. Tá? Eu chamei a atenção disso para isso, acho que 3, 4 dias atrás. Eu vi um anúncio de que a Vivo passou a fornecer dados para o governo do estado de São Paulo sobre aglomerações de celular, né? Monitorando o celular. No mesmo dia que eu vi um anúncio que a prefeitura de Moscou tinha lançado um app que, se você tivesse que sair na rua, você tinha que requisitar um QR Code que era mandado para o seu app, porque se você fosse parado por um policial, você mostraria aquele QR Code indicando que você tinha uma licença para fazer aquele trajeto. Você não precisa ser nenhum gênio para juntar as duas coisas e perceber que nesse cenário de desorganização provavelmente é onde a gente vai parar. Tá? O que é uma boa notícia, por outro lado, para empresas que têm uma boa entrada junto aos governos, têm boas relações com o governo. Por quê? Porque elas vão poder vender muitos serviços desse tipo. Tá? Embora você talvez possa enfrentar alguma resistência da população. Já indo para um cenário mais pessimista, que é o cenário 3, que eu chamo da sociedade contra o Estado. Né? Esse é um cenário de pré-caos longo, tá? Nós vamos ficar indo e vindo, vamos ter saques, vamos ter bastante radicalização no discurso das populações, tá? Eu acho que isso ficou evidente hoje, muita gente retuitando que enquanto o Júnior Duski demitiu 600 pessoas, o MST distribuiu 12 toneladas de comida, ou 600 quilos de comida, sei lá, não lembro direito, etc. e tal. Então, isso pode aumentar, isso é um problema para as marcas. Tá? Aí, o que acontece? No slide anterior, eu falei que a tua cadeia de distribuição, de produção, fica muito mais complexa. Né? Estão vendo aqui? Cadeias de fornecimento se tornam menos eficientes. Nesse cenário, as suas cadeias de fornecimento se tornam imprevisíveis. Por quê? Por conta de saque, por conta de bloqueio. A gente pode ter uma situação, por exemplo, que um estado ou uma prefeitura decreta lockdown, quarentena, ela fecha o município, ou ele fecha aquele estado. Tá? E aí, se você tem um caminhão que está passando por ali, o cara não pode atravessar aquilo, ele tem que dar uma volta. Né? Então, vai ficar muito mais complicado gerenciar isso nesse cenário. Tá? Por outro lado, principalmente se você trabalha com clientes de alta renda, que tem caixa, né? Nós vamos ter uma demanda ainda maior por serviço de entrega, lazer no domicílio, etc. E um quarto cenário, que aí eu estou falando Orwell meets Steinbeck, né? O George Orwell, óbvio, que vocês sabem, conhecem, né? 1984. O John Steinbeck escreveu um livro chamado As Vinhas da Ira, que é o grande clássico sobre a vida na depressão de 29 nos Estados Unidos, né? A grande tragédia social na vida de uma família americana, que foi a depressão de 29. Tá? Ou, como eu achei essa versão muito sombria, eu batizei ela com o nome mais pop, que é a música do R.E.M., que é It's the End of the World as We Know It, né? And I Feel Fine. Né? Enfim. Mas o que é esse cenário, basicamente, gente? Esse cenário é uma crise prolongada, está agravada por explosão da violência, aumento da desigualdade, quer dizer, não só a gente tem uma reação muito ruim da população, como também dos governos. Tá? A incerteza cotidiana aumenta muito, então aí todo mundo aceita essa barganha da segurança pelo controle tecnológico. Ok, eu aceito, eu quero baixar
o tracking aqui do governo do estado, do governo federal, que meu telefone vai apitar toda vez que ele identificar que eu estou perto do telefone de alguém que foi internado com coronavírus ou que tem suspeita de coronavírus. Tá? E é o que eu falei, nós vamos ver cenário de fechamento aí, não só nós vamos ver cenário de fechamento de região. Tá? Fecha o Nordeste, fecha Minas Gerais, fecha São Paulo, ou mesmo de países. Tá? E aí, tuas cadeias de distribuição, etc. e tal, vão para o espaço. Claro que nesse momento ganha quem está num processo de trazer as cadeias de distribuição mais perto, quem já está procurando distribuidor, fornecedor que atue mais perto geograficamente. Tá? Muito Marcelo, bem. Marcelo, Fala, Manuel. Antes de você entrar, eu tenho uma dúvida em relação aos slides anteriores. A minha pergunta é o seguinte: quase todos nós que estamos aqui, né, trabalhamos com informação. Né? Nós, de alguma forma, nós comercializamos informação. Na verdade, nós não tratamos a informação como uma commodity, porque a gente agrega valor a ela, que é o valor da análise. Então, por exemplo, a Elisa Araújo, lá do Viagem Bem, que é o maior site de turismo do Brasil, ela consegue ser melhor que os outros porque a análise dela, a informação, a curadoria dela é muito melhor. Então, a Edna, que é assessora de imprensa do Juiz para a Democracia, também tem a mesma perspectiva. A minha pergunta é o seguinte: nós que trabalhamos com isso, nossas cadeias de fornecimento não são alteradas. E em cenários muito complexos, a informação de qualidade, bem curada, ela vai ser muito útil para as empresas, não? Manuel, se a empresa tiver dinheiro para pagar por essa informação e agir sobre essa informação, sim. Tá? O que eu quero dizer? Que provavelmente no cenário 1, porque no cenário 1, velho, tá tudo indo bem. Então, se passou a crise, eu tô crescendo forte, o juro tá barato, não sei o quê, eu não tenho tanta necessidade de informação assim. E no cenário 4, é o salve-se quem puder também. Né? Então, eu acho que assim, o teu raciocínio faz sentido talvez no cenário 3 e no cenário 2. Mas eu não sei, aí precisaria analisar cada empresa, cada um de vocês, etc e tal, porque pense o seguinte, Manuel, pega o caso da Bytes, por exemplo, uma das coisas que vocês fazem, que é a análise de redes sociais. Vamos supor que a gente vai para esse cenário aqui, e o governo fala, a partir de agora, o governo vai fazer um monitoramento compulsório das redes sociais, e as empresas que fazem monitoramento de redes sociais são obrigadas a certificar seus dados com o governo. O que acontece com o teu negócio, Manuel? Eu vou buscar novas fontes de análise, como a gente já faz hoje, para buscar o contexto. Na verdade, informação disponível sempre vai existir. Eu sempre vou capturar e sempre vou construir. Que é algo que permeia todos os... Eu sei, Manuel, mas você pode chegar num cenário que talvez o governo não deixe você vender essa informação porque ela pode ser socialmente perturbadora. Tá, mas como você falou, as empresas sempre vão precisar de informação para tomar uma decisão. Sim. Então, por exemplo... Tudo bem, mas se o governo diz que essa informação, a partir de agora, só pode passar a ser provida depois que ela for aprovada por uma entidade ou uma agência governamental, Manuel, o que acontece? O caso do Viagem na Viagem, que é da Elisa e do Ricardo Freire. Não, por mais que você tenha... A não ser que você entre numa ditadura, que você não possa nada, mas nesses 3 cenários, que são os cenários menos críticos, você conseguiria... As pessoas vão precisar de informação para viajar, para ir atrás. Manuel, deixa eu dizer uma coisa, e uma má notícia talvez para Elisa. Lamento, Elisa, querida, mas tanto no cenário 3 quanto no cenário 4, nós vamos demorar para voltar a ver gente viajando, cara. Eu acho, Elisa, eu acho que você deveria fazer um comentário aqui. Vou abrir aqui o sinal para você. Poxa, Manel, obrigada por me colocar nessa saia justa, hein?
Não, a gente está consciente disso, né? O Rick também está acompanhando aqui. Oi, Marcelo, desculpa, tudo bom? Imagina. Não te cumprimentei. A gente está consciente dessa situação, a gente está monitorando muito na sintonia fina vamos chamar assim, de humor do viajante. O que a gente percebe é um desejo de continuar sendo viajante, mas além da questão da preocupação com saúde e tudo mais, tem a questão de que as pessoas não sabem em que condições financeiras elas vão estar daqui a 3, 4 meses. Mas, como viagem é muito sonho, muito desejo, esse sonho e esse desejo a gente consegue saber, ver dia a dia que ele permanece. Ok. Perfeito. Como eu falei, Manuel, cada um de vocês tem que olhar agora esse diagrama aqui e falar, ok, o que acontece comigo nesse cenário, naquele cenário, nesse outro cenário, né? Eu acho que isso é muito... Aí cada um tem que olhar aí, eu coloquei aí, quer dizer, é a estrutura básica de mercado, ok, como é que eu estou, como é que estão meus concorrentes, o que acontece com meus fornecedores nesse cenário, o que acontece com meus clientes nesse cenário, quem pode entrar no meu mercado nesse cenário, quem pode sair, assim sucessivamente, né? Então é uma coisa que eu acho que aí é uma análise de cada um de vocês. Marcelo, nesse contexto, o Bruno Fiorentini, que é o nosso próximo palestrante, que vai falar de carreiras nesse novo cenário, ele queria fazer uma pergunta. Eu vou abrir aqui para o Bruno fazer. Por favor. Fala, Marcelo, tudo bom? Quanto tempo? Bruno, querido, um prazer te ouvir, cara, sempre. Obrigado aí pela apresentação, muito legal, cheio de insights interessantes. Na verdade, a minha pergunta é mais com relação, nesse modelo, como é que você vê a questão do tempo? Onde é que o tempo entra aí? Porque você falou em algum momento aí da recuperação em V, né, e de 6 meses a 2 anos e tal, mas como é que o tempo... no sentido de como é que o tempo vai afetar esses cenários, porque eu acho que os cenários eles são interessantes porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer, então você tem 4 diferentes hipóteses aí, mas na minha cabeça eu fico pensando que o tempo de recuperação, mais do que o tempo de recuperação, o tempo para que a gente chegue a uma vacina, que é um milestone realmente importante na reação à crise que a gente está tendo, ele tem um papel muito importante no entendimento da probabilidade de cada um desses cenários. Eu queria que você comentasse um pouco. Bruno, eu volto aqui a esse slide que eu pus aqui das crises de cisne branco. Eu não sei se você já tinha visto esse aqui ou se você apareceu depois, enfim, né? Mas o que eu coloco aqui? Primeiro assim, cara, qualquer previsão de curto prazo hoje é bullshit. Por quê? Porque a gente só vai ter uma recuperação a hora que a gente tiver uma vacina ou um remédio. Antes disso, nós vamos ficar talvez nesse ciclo aqui de choque e terror, keep calm and carry on, estabilização, keep calm and carry on, choque e terror, e assim vamos. Certo. Né? Então, assim, você fala, o tempo. Eu não sei, eu não sou médico, eu não sou especialista. A única coisa que eu te falo como leigo é que, com certeza, nós nunca vimos tantas mentes brilhantes da medicina, da biologia, etc. e tal, trabalhando em cima de um objetivo comum. Né? Talvez isso tenha existido em outro momento da história, uma coisa próxima a isso, talvez tenha sido o Projeto Manhattan, que criou a bomba nuclear, né, para derrotar os nazistas, os alemães, etc. e tal, que você tinha lá Einstein, Fermi, 25 prêmios Nobel trabalhando lá no projeto, mas acho que é o único paralelo que eu tenho. Né? Agora, como diz o Anthony Fauci, o tempo não é mais nosso, o tempo não é o tempo dos economistas, não é o tempo dos políticos, o tempo agora é o tempo do vírus. E esse é um vírus que a gente não conhece. Então, a gente só quebra esse ciclo de choque e terror, keep calm, estabilização, carry on, choque e terror, quando a vacina chegar. Ok? Marcelo, acho que é bom seguir aí, né? Tá bom. Então, aí, a pergunta que vocês me fazem seria a seguinte, ok, Coutinho, mas qual é a probabilidade? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Análise de cenário não é um exercício de probabilidade, é um exercício de possibilidade. O que eu quero dizer com isso? Que
você fala, ok, esse é um cenário possível. Se esse cenário se materializar, o que acontece com o meu negócio? Mas você acertar a probabilidade, gente, não faz parte da área de análise de cenários. Aí faz parte de outra coisa que você pode chamar de futurologia, análise de sistemas complexos, etc. Tá? A única observação que eu faço aqui, ela tem a ver com um fenômeno bem conhecido do mundo natural, do mundo econômico, que é a curva de Gauss, a nossa famosa curva normal, né? Que diz o quê? Que a possibilidade de eventos extremos é muito menor que a possibilidade de eventos próximos à média, né? Então, a possibilidade maior não é nem da transformação solidária, nem do Orwell encontra o Steinberg. É de um dos dois cenários intermediários. Mas, de novo, eu estou falando de possibilidades, não de probabilidades. Por que eu digo isso? Porque é uma questão de um exercício prático agora, né? O que acontece quando a gente faz análise de cenário e a gente desenha esses 4 cenários na vida real, numa empresa? Aí, cada um de nós, cada um vai olhar e falar, ok, qual é o impacto disso na minha área? E a melhor maneira de você começar a fazer isso não é pensar no cenário extremo, né? Porque a gente sempre, como ser humano, a gente sempre tem uma tendência aí ou para o otimismo extremo ou para o pessimismo absoluto, né? Mas é começar a pensar o seguinte, ok, qual é o impacto do cenário retorno do Leviatã no meu mercado, na minha área, na minha atividade? Então, por exemplo, vou citar aí a Elisa que falou, né? Elisa, ok, Coutinho, por onde eu começo? Eu começaria o seguinte, Elisa, olhe primeiro o cenário do retorno do Leviatã ou da sociedade contra o Estado, né? E aí comece a falar, ok, o que acontece aqui com a gente, com os nossos concorrentes, com os nossos clientes e tal, nesse cenário, tá? Ou o que acontece com a gente, com os nossos clientes e tal, nesse cenário. Porque isso vai permitir você fazer as graduações que você vai precisar para os cenários mais extremos, o cenário 4 e o cenário 1, tá? Então isso é uma observação aí para vocês. E quando a gente sai dessa crise? A pergunta do Bruno, né? Quer dizer, ok, chegou a vacina, saímos da crise. O que vai ser esse novo normal? Tá? O que vai ser esse novo normal? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode dizer que tem bastante chance de se realizar em qualquer um dos 4 cenários. Tá? E aí eu remeto vocês a um texto do Harari, que saiu no Financial Times, O Mundo Após o Coronavírus, que ele tem ele tem um insight espetacular que eu acho que é esse. Quer dizer, o que fazem as emergências? Elas aceleram processos históricos. Decisões que em tempo normal poderiam demorar anos são resolvidas em questões de horas. Tá? Então, para dizer um exemplo para vocês, eu trabalhava com um cenário lá na GV, da gente estar vendo uma adoção de larga escala em EAD na GV em 2025, entre 2025 e 2030. Isso vai acontecer agora, na porrada. Professores que diziam para mim, mas eu não quero dar aula online porque eu não acredito em aula online, então eu só quero dar aula presencial. Agora é o seguinte, professor, o senhor tem 15 dias para aprender aula online, porque senão o senhor não vai dar aula. O Manuel falou a mesma coisa no começo para quem chegou. Ele falou, não, eu sempre resisti ao teletrabalho. Provavelmente, essa era uma discussão que na Bytes iria se arrastar por 6 meses, 1 ano, até convencer esse cabeça dura que o teletrabalho funciona. A crise convenceu ele em 15 dias. Então, nós vamos ver esse fenômeno se repetindo em todos os níveis, tá? Congresso, medicina, todas as atividades, tá? Com isso em mente, algumas coisas importantes aí. Primeiro, nós vamos ter um redesenho das cadeias de fornecimento e distribuição, tá? Essa coisa de eu ter unidades de produção em 20 países, fazer a distribuição através de um hub que vai atender mais 40 regiões, isso vai mudar, cara. Isso vai mudar. Ou porque controle, ou porque as empresas levaram um susto agora e falaram, eu coloquei minha produção inteira em um país, cara, que loucura eu fiz, tá? Outra coisa é que nós vamos ter novas atitudes sobre privacidade, trabalho e educação remotos, acho que está todo mundo falando bastante disso. Aí 2 coisas talvez não tão boas, tá? As empresas vão ficar mais enxutas. Muita gente ainda, mesmo com a recuperação em V, muita gente vai ser mandada embora. E assim como aconteceu nos anos 90, com a onda da reengenharia, assim como aconteceu depois de setembro de 2001 com Bin Laden, assim como aconteceu depois da crise do Lehman Brothers em 2008,
as empresas vão ver que elas conseguem fazer mais com menos pessoas, através do uso intensivo da tecnologia. Então, isto vai acontecer. Duas consequências importantes disso. Nós vamos ver um aumento do desemprego e nós vamos ver um aumento da concentração de renda. Isso é uma tendência histórica da tecnologia. Ela vai aumentar o desemprego e vai aumentar a concentração de renda. Outra questão, nós vamos ver uma aceleração de iniciativas de inteligência artificial e robotização. Robotização, que eu digo robô na linha de manufatura, ou mesmo na produção de alimentos, por quê? Porque a automação evita contato humano. As pessoas vão estar muito mais preocupadas com a higiene de seus alimentos, etc, etc. Tá? E uma última observação aí, mas tem um outro lado disso aí. A gente deve ter juros estruturalmente baixos por longo tempo. E isso permite o quê? Permite uma onda de inovação, porque quando o juro é muito baixo, existe mais capital para investir em inovação, para arriscar, existe mais capital de risco. Tá? Por que eu estou dizendo isso? E aí eu remeto vocês, esse trabalho foi publicado há 8 ou 9 dias. Tá? É um trabalho de 3 economistas do Federal Reserve dos Estados Unidos. Eles pegaram dados sobre o que acontece na economia dos países que são afetados por pandemia. E eles voltaram, o primeiro caso que eles fizeram foi o caso da peste negra na Inglaterra em 1347. Tá? E aí eles pegaram a peste negra, a praga italiana, Sevilha, a grande praga de Londres, vocês estão vendo a relação toda aí. Tá? Você fala, Coutinho, como é que eles conseguiram fazer esse estudo? Eu li essa porcaria inteira, embora não tenha entendido uma parte da matemática, mas eu li o estudo inteiro. Cara, o Banco Central da Inglaterra tem registro das taxas de juros cobradas nos contratos desde 1285. Eles pegaram registros de taxas cobradas em contratos de bancos italianos no século XVII. Né? Pegaram registro de preços de mercadorias cobradas em Veneza. Né? Então, é uma coisa assim, um trabalho inacreditável que os caras fizeram. E aí, qual foi a conclusão deles? A conclusão deles é que, na maior parte dos casos, a exceção aí que vocês estão vendo é a Alemanha, sempre depois de pandemias, você teve juros muito mais baixos por longos períodos, 10, 20 anos depois das pandemias, 30 anos depois das pandemias, as taxas de juros se mantiveram em níveis muito mais baixos do que elas eram antes. Então, lá, quando essa situação toda passar, esse novo normal também provavelmente vai ser um novo normal com taxas de juros muito mais baixas, o que é sempre um estímulo para a inovação também. Esse eu acho que é um sinal feliz que eu queria deixar aí. Tá? Especificamente, falando aqui, eu sabia que eu ia falar hoje com o público de mídias sociais, então eu trouxe algumas reflexões para vocês. Tá? Vocês sabem que a gente tem uma tendência inata para procurar e destacar dados que confirmem nossas suposições ou hipóteses pessoais. A gente chama isso em economia de viés de confirmação. Então, caso clássico. Vamos supor que eu acredito que o isolamento vertical é mais eficiente que o isolamento total. Eu acredito nisso porque pessoas que eu confio, pessoas que eu admiro, falaram isso para mim. Aí tem 6 médicos igualmente respeitados. Todos são professores doutores da USP, todos operam no Sírio, no Einstein, todos fizeram mestrado e doutorado no exterior. Desses 6 médicos, 5 falam que o isolamento completo tem que ser feito. Um deles fala que o isolamento vertical é mais eficiente. O que eu vou fazer? Vou sair buzinando para todos meus amigos, para todo mundo, falando, olá, o doutor não sei da onde falou que o isolamento vertical é mais eficiente. Ele não está saindo na imprensa. Por que ele não está saindo na imprensa? Então, isso é o que a gente chama de viés de confirmação. O que acontece nesse caso? Né? Crises de natureza exógenas, quer dizer, crises, por exemplo, geradas por fenômenos naturais, elas podem acentuar a polarização de processos políticos. Isso é histórico também, isso é um dado histórico também. Tá? A Revolução Francesa, muita gente atribui a Revolução Francesa a diversas crises que afetaram os grãos, a produção de trigo na França nos anos que antecederam a Revolução Francesa, tá? E que consequentemente encareceram o preço do alimento.
Então, você já tem essa tendência. Quando você combina o viés de confirmação com essa natureza, essa tendência das crises de natureza exógena, com as mídias sociais, cara, você tem um fenômeno de ampliação do viés de confirmação à enésima potência. Combinado com aquilo que eu falei antes, da busca por segurança individual, o que acontece, cara? As marcas se arriscam a ser tragadas para dentro disso. Tá? Qualquer coisa que elas façam que possa ser interpretada como elas tentando tirar proveito de uma situação que atinja a coletividade das pessoas físicas, vai ser bem isso. Vai ser, olha ali a pessoa jurídica querendo tirar proveito da situação que nós estamos vivendo enquanto um conjunto de pessoas físicas. E isso pode ser devastador. Tá? Eu já tinha falado um pouco disso aí num outro artigo que eu escrevi no Meio Mensagem há 2 anos, sobre a necessidade das marcas se posicionarem. Tá? Então, enfim, acho que era basicamente isso que eu tinha para falar. Marcelo, uma pergunta. Você vai Manuel, tô por tua conta. Vou parar o share screen aqui e vocês mandam. Tô por tua conta. Uma pergunta. Você conseguirá disponibilizar essa apresentação com a gente? Claro, sem dúvida nenhuma. Tá legal então. Então, pessoal, estamos aqui para as perguntas. Então, ó, a gente combinou que ia fazer 1 hora, já faz mais ou menos 1 hora que a gente está aqui. Eu queria deixar uns 15 minutos de perguntas, se a gente achar interessante, para seguir em frente. Mas eu tenho uma pergunta, Marcelo, que é uma certa afirmação. Eu reconheço realmente que eu não era tão resistente ao teletrabalho como você colocou aí, porque eu acreditava muito que nesse modelo que a gente atua, a troca diária, a troca presencial era muito importante. E isso era um ponto da minha resistência de adotar o teletrabalho de maneira mais intensiva lá na empresa. Só que eu vi que a gente consegue fazer isso, não com a escala desejada, e a gente a BAT já volta completamente diferente do que saiu. Eu estava falando aqui com o Bruno, que é lá de Pernambuco, que tem uma empresa de tecnologia também, dizendo assim, hoje eu não precisaria mais de uma sede física para Bytes, porque mostrou que não houve nenhuma interrupção do trabalho, não houve nenhum tipo de prejuízo para os clientes, e a gente criou uma dinâmica muito própria para isso. Então, isso em relação ao que a gente trabalha. Em relação aos cenários, eu sou da categoria que eu insisto que a informação, mesmo não no cenário mais crítico, porque aí vira uma ditadura, não vira nada, mas no cenário em todos os cenários, a informação vai ser importante, e todos nós aqui que trabalhamos com isso, se a gente conseguir encontrar esse match, vai ser bem interessante. Eu queria terminar aqui agradecendo o convite do Manuel, agradecer o tempo que vocês dedicaram ao assunto, questões muito boas que me fazem pensar. Depois eu disponibilizo a apresentação para o Manuel, ela está à disposição de vocês, eu estou às ordens para a gente conversar, eventualmente discutir uma apresentação aí, talvez, se você quiser, Mariana, com o pessoal da área de turismo e tal, enfim. Estou às ordens para vocês e, independente aqui da posição de cada um, eu quero só dizer para vocês, eu tenho 56 anos, então, para quem está na minha faixa etária, meu recado é um só. Fiquem em casa e boa Páscoa. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Marcelo.